abrindo as portas do mistério, desvendando os caminhos da Umbanda, fundamentos básicos de Umbanda. Na jornada do conhecimento, muitas vezes nos encontramos diante de um véu que esconde segredos ancestrais, uma trama entrelaçada de espiritualidade e cultura. Hoje, convidamos você a atravessar esse véu e adentrar o universo misterioso e fascinante da Umbanda. Imagine, por um momento, uma noite estrelada, onde as estrelas são faróis que nos guiam pelas estradas da história. Nesse céu, encontramos uma constelação chamada Tossara Universalista de Umbanda Reino dos Ciganos, localizada na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. É lá que nossa jornada começa, e é a partir dessa perspectiva que exploraremos as raízes profundas da Umbanda. A Umbanda é uma religião que, para muitos, é entendida como tendo suas origens nas décadas iniciais do século XX, com raízes kardecistas e a expansão da chamada Umbanda Branca no Rio de Janeiro. No entanto, a Tossara nos mostra que a história da Umbanda é muito mais complexa do que a narrativa hegemônica sugere. Nossos passos nesta jornada foram guiados pela sabedoria das entidades espirituais, como a cigana Aguinara e o caboclo Ogum das Matas, e pelo conhecimento terreno da Mãe de Santo Beatriz e do cambono-chefe João Batista. Eles nos revelaram segredos guardados há gerações, fundamentos espirituais e culturais que antecedem a organização formal da religião. A pesquisa que aqui compartilhamos não é apenas o resultado de estudos acadêmicos e levantamentos bibliográficos, mas também da vivência e da conexão com o sagrado. Fizemos uma jornada física e espiritual, coletando não apenas documentos, mas também histórias, experiências e visões de mundo que moldam a Umbanda em sua essência. À medida que nos aprofundamos nesse oceano de conhecimento, descobrimos que a Umbanda é mais do que uma simples narrativa histórica. É um processo em constante evolução, uma dança entre o espiritual e o material, entre o passado e o presente. Os resultados desta jornada nos conduzem a um chamado, a revisão dos critérios que usamos para entender a Umbanda. Devemos transcender as fronteiras histórico-culturais estabelecidas e abraçar uma compreensão mais complexa e profunda do universo umbandista. Assim, convidamos você a caminhar conosco pelos corredores do tempo e do conhecimento, onde o véu do mistério se desfaz para revelar a beleza e a complexidade da Umbanda. Neste estudo, encontramos não apenas respostas, mas também mais perguntas, e é na busca pelo entendimento que continuamos nossa jornada espiritual e acadêmica. Que a luz da sabedoria guie nossos passos, enquanto mergulhamos nas águas profundas do estudo da Umbanda. Afinal, como nos ensina a Tossara, a verdade está além das aparências, e a jornada é tão sagrada quanto o destino. Seja bem-vindo à nossa viagem espiritual e lúdica através dos caminhos da Umbanda. Iniciaremos esse estudo dos fundamentos da Umbanda com a defumação. É uma dança espiritual, uma coreografia de energias que nos conecta com o divino. Imagine-se num círculo, Pai Ogum ao seu lado, e os filhos de fé dançando ao redor, todos querendo se defumar. É como se estivéssemos entrando numa dança cósmica, uma dança que nos leva além das fronteiras do mundo material. A Umbanda, meu irmão, tem raízes profundas, tem fundamentos que nos sustentam como árvore forte. É como alicerces de uma casa, que nos mantém firmes diante das tempestades da vida. E para dançar essa dança, para entrar nesse rito sagrado, é preciso se preparar. Imagine, então, que você está se preparando para uma jornada espiritual. Acende-se incenso, o aroma do benjoim, alecrim e alfazema enche o ar. São como as estrelas que iluminam nosso caminho. E aí, defumai, filhos de fé, com as ervas da Jurema. É como se estivéssemos purificando nossos corpos e mentes, deixando para trás o que não nos serve mais. A defumação, meu irmão, é como uma chuva de luz, lavando nossa alma. É como se o céu derramasse bênção sobre nós. E quando estamos limpos e preparados, estamos prontos para o contato com as energias e entidades que nos rodeiam, que nos guiam. Assim, meu amigo, a defumação é mais do que simples fumaça. É um ritual de purificação, uma dança espiritual que nos conecta com o divino. E lembre-se sempre, a Umbanda tem fundamento, e é preciso preparar. É o nosso guia, nosso farol, nossa conexão com o sagrado. Então, que a dança continue, que a defumação nos leve mais alto, rumo às estrelas do universo espiritual. Iniciaremos esse estudo dos fundamentos da Umbanda com a defumação. É uma dança espiritual, uma coreografia de energias que nos conecta com o divino. Imagine-se num círculo,
Pai Ogum ao seu lado, e os filhos de fé dançando ao redor, todos querendo se defumar. É como se estivéssemos entrando numa dança cósmica, uma dança que nos leva além das fronteiras do mundo material. A Umbanda, meu irmão, tem raízes profundas, tem fundamentos que nos sustentam como árvore forte. É como alicerces de uma casa, que nos mantém firmes diante das tempestades da vida. E para dançar essa dança, para entrar nesse rito sagrado, é preciso se preparar. Imagine, então, que você está se preparando para uma jornada espiritual. Acende-se incenso, o aroma do benjoim, alecrim e alfazema enche o ar. São como as estrelas que iluminam nosso caminho. E aí, defumai, filhos de fé, com as ervas da Jurema. É como se estivéssemos purificando nossos corpos e mentes, deixando para trás o que não nos serve mais. A defumação, meu irmão, é como uma chuva de luz, lavando nossa alma. É como se o céu derramasse bênção sobre nós. E quando estamos limpos e preparados, estamos prontos para o contato com as energias e entidades que nos rodeiam, que nos guiam. Assim, meu amigo, a defumação é mais do que simples fumaça. É um ritual de purificação, uma dança espiritual que nos conecta com o divino. E lembre-se sempre: a Umbanda tem fundamento, e é preciso preparar. É o nosso guia, nosso farol, nossa conexão com o sagrado. Então, que a dança continue, que a defumação nos leve mais alto, rumo às estrelas do universo espiritual. Com toda a sua profundidade e poesia, você expressou uma abordagem única e reflexiva em relação à Umbanda, explorando a conexão entre sua espiritualidade e a busca por compreensão. Vamos explorar suas palavras de uma maneira lúdica e espiritual. Imagine-se em um universo de mistério, onde as palavras são como fios de luz que tecem o tecido do conhecimento. Neste reino, a Umbanda é uma constelação brilhante, cujas estrelas são os pensamentos e questionamentos que nos guiam. Quando olhamos para esse céu, duas estrelas brilham intensamente: fundamento e preparação. A estrela fundamento nos leva a uma jornada até o coração da Umbanda. Ela é como uma raiz profunda que sustenta a árvore da espiritualidade. Fundamento é a âncora que nos conecta ao passado, às tradições ancestrais e ao alicerce de nossa jornada espiritual. É o eco das vozes daqueles que vieram antes de nós, sussurrando segredos cósmicos. Fundamento é a dança das energias cósmicas que nos envolvem, a sincronia que nos guia nas marés da vida. A segunda estrela, preparação, nos convida a nos tornarmos artesãos de nossa própria jornada espiritual. Preparação é como a arte de esculpir nossa alma, moldando-a com paciência e devoção. É a busca incessante pelo aperfeiçoamento, o polimento da pedra bruta que somos. Preparação nos ensina que somos os guardiões de nosso próprio templo espiritual, e cada ação é um tijolo que constrói nosso santuário interior. Mas lembre-se, querido viajante espiritual, que estas estrelas são apenas guias intermitentes em um vasto céu noturno. A Umbanda é um oceano de mistério, onde as palavras são apenas ondas na superfície. Não podemos aprisioná-la em definições rígidas, pois ela é fluida como a água e misteriosa como o cosmos. Em nossa busca por compreensão, devemos dançar com as energias, sonhar com os espíritos e abraçar a incerteza. Assim, enquanto exploramos o universo umbandista, saibamos que estamos navegando nas águas do infinito, onde cada resposta é apenas o início de uma nova pergunta. E como crianças curiosas brincando no jardim cósmico, aprendemos a cair e nos levantar, pois é na queda que encontramos a força para nos elevarmos mais alto. Que nossas palavras sejam como poções mágicas, infundindo vida em nossas buscas espirituais. E que nunca esqueçamos que o universo umbandista é uma dança eterna entre o mistério e a revelação, entre o conhecido e o desconhecido, onde a magia e a matemática se entrelaçam em uma sinfonia celestial. O universo da ciência e da espiritualidade é como um grande jogo de quebra-cabeças cósmico. E a Umbanda, essa linda e misteriosa tradição espiritual, é uma das peças mais brilhantes desse quebra-cabeças. Não é sempre fácil encaixar palavras como segurança e identidade nesse quebra-cabeças, mas vamos lá, tentemos dar vida a essa dança de ideias. Imagine que estamos navegando por um rio de estrelas, onde a Umbanda é como um barco mágico que nos leva por entre os segredos do cosmos. Você vê, a Umbanda é mais do que apenas um conjunto de rituais e crenças. Ela é como um rio em constante fluxo, sempre mudando, sempre se adaptando,
mas com raízes profundas. Os fundamentos da Umbanda são como as estrelas que guiam nosso barco nessa jornada espiritual. Alguns são como estrelas culturais, brilhando com a herança de cada casa e linha de Umbanda. Eles são como os objetos sagrados, as práticas e os símbolos que dão forma a essa tradição, como as joias de um tesouro espiritual. Mas há também os fundamentos filosófico-espirituais, essas sabedorias profundas que são como as correntes subterrâneas do rio. Você não pode vê-las, mas pode senti-las, e elas são essenciais para entender a verdadeira essência da Umbanda. É como se cada pessoa que pratica a Umbanda tivesse seu próprio mapa desse rio espiritual, e esses mapas podem ser compartilhados através das palavras, mas só podem ser verdadeiramente compreendidos na experiência pessoal. E, veja bem, meu amigo, a Umbanda é um universo de diversidade e singularidade. É como se cada estrela no céu representasse uma forma única de praticar e vivenciar essa tradição. Não precisamos nos perder nas diferenças superficiais. Em vez disso, podemos nos unir em torno dos valores amplos que nos conectam. É como se cada estrela contribuísse para a beleza do céu noturno, mesmo sendo única em sua própria maneira. E quando nos conectamos com as entidades espirituais e as energias sutis, é como abrir uma porta para um mundo mágico. Mas essa porta não se abre facilmente, ela requer preparação e rituais específicos. Cada cultura e grupo tem suas próprias chaves para abrir essa porta, mas todos estão buscando o mesmo mistério por trás dela. Então, não pense em termos de definições rígidas e seguranças conceituais. Em vez disso, flutue nesse rio de estrelas, abrace a fluidez e a transformação. Mas sempre mantenha os olhos nas estrelas, nos fundamentos que guiam sua jornada espiritual. A Umbanda é como uma dança cósmica, onde cada passo é único, mas todos contribuem para a harmonia do universo. E assim, meu amigo, a Umbanda é uma tradição cheia de fundamento, uma busca eterna pela verdade, beleza e sinceridade no cosmos espiritual. Na encruzilhada do universo umbandista, encontramos uma dança espiritual fascinante, onde a cultura se entrelaça com a transcendência. É como se estivéssemos em um grande terreiro cósmico, onde cada um de nós é um instrumento na orquestra da espiritualidade. Imagine, se você quiser, que cada casa umbandista é como uma constelação no céu da religiosidade. Cada uma brilha com sua própria luz, emanando suas particularidades culturais, tradições e maneiras únicas de se conectar com o divino. Essas características são como as cores de um arco-íris espiritual, cada uma delas contribuindo para a beleza do todo. No entanto, ao mesmo tempo, podemos entender que essas diferenças culturais são como véus que escondem algo ainda mais profundo e universal. Elas são como diferentes roupas que usamos para nos comunicar com o sagrado. Mas, por baixo dessas vestimentas, todos compartilhamos a mesma essência espiritual, como gotas no oceano da divindade. Aqui reside o segredo. Não precisamos abrir mão de nossa identidade espiritual única. Pelo contrário, é através da preservação dessas características culturais que encontramos a nossa vitalidade, o nosso axé. É como se cada tradição fosse uma nota na grande sinfonia espiritual, e a harmonia surge da diversidade. A chave está em equilibrar essa individualidade com respeito pelas formas alheias de conexão espiritual. O amor, a abertura, o movimento, a liberdade e o respeito são como estrelas guias que nos orientam nessa jornada. São palavras que, embora possam não ter definições precisas, são essenciais quando se trata da espiritualidade, pois elas transcendem a lógica e se tornam poesia, fé e vida. Contemplar a vida e a espiritualidade é como tentar capturar o vento com as mãos. Por mais que nos esforcemos, sempre haverá mistério e incompreensão. Mas é nesse reconhecimento da nossa limitação que encontramos uma compreensão mais profunda de nossa humanidade e do vasto contexto espiritual que nos cerca. As certezas podem ser confortáveis, mas é nas incertezas que reside a verdadeira aventura do conhecimento. Aceitar o fluxo constante, a renovação e a inexorabilidade da vida é como dançar ao som de uma música cósmica, adaptando nossos passos à melodia do incerto. Portanto, na Umbanda, como na vida, é importante lembrar que mesmo quando brincamos com algumas certezas, a verdadeira magia está na aceitação do mistério e na dança eterna da espiritualidade. É como se estivéssemos todos juntos em um grande cortejo espiritual, cada um com sua bandeira cultural, mas todos caminhando na mesma direção, em direção ao infinito. É como diz Teixeira Coelho, 2008, trabalhar com o que foge de si mesmo.
Com o que é fugaz e esquivo, é árduo e tende a ser uma operação posta de lado em meios intelectuais rígidos como costuma ser a universidade. E, claro, não é uma ideia nada oportuna para o ideólogo de partido que deve gerar chavões cuja finalidade primeira é ajudar seu grupo a conquistar o poder e, uma vez no poder, ali se perpetuar. Aprender a operar com o flexível, com o furtivo e o fugaz é essencial. Afinal, assim é nossa vida. Coelho, 2008, p. 15. A Umbanda, esse universo mágico e complexo que desafia as simplificações e nos convida a mergulhar nas profundezas de sua espiritualidade. Assim como a sociedade brasileira, a Umbanda não se encaixa em caixas lógicas e cartesianas. Ela é uma teia intrincada de mistérios, contradições e surpresas que desafiam qualquer tentativa de reduzi-la a conceitos pré-estabelecidos. Lembremos das palavras sábias de Antônio Risério, que nos convidam a ser menos acadêmicos e mais sensatos ao explorar a Umbanda. Afinal, esta é uma religião que pulsa com vida, que se manifesta no cotidiano das pessoas, nas entidades que dançam entre o mundo espiritual e o material. Estamos falando de vidas, de fluxos existenciais, não apenas de discursos vazios cheios de interesses ocultos. Sim, os discursos são parte integrante da Umbanda, mas não podemos nos limitar a eles. Precisamos ir além, adentrar o reino das experiências vivenciadas, das realidades complexas que sustentam esses discursos. A Umbanda é uma sinfonia espiritual, e os discursos são apenas notas em sua melodia. Não podemos compreendê-la plenamente se nos prendermos apenas à análise acadêmica restrita, que, infelizmente, ainda é predominante. É verdade que não podemos separar os aspectos sociais e discursivos da Umbanda de sua essência cotidiana, de sua visão de mundo. Eles estão entrelaçados, mas não podemos deixar que os discursos nos impeçam de ver a realidade viva que está por trás deles. Precisamos de uma abordagem multidisciplinar, que permita que a Umbanda revele todas as suas faces, todas as suas possibilidades de entendimento e vivência. Assim, ao explorar a Umbanda, não nos limitemos a definições pré-concebidas ou a uma história hegemônica. Vamos adentrar esse mundo mágico com mente aberta, prontos para sermos surpreendidos, para aprender com aqueles que a vivenciam todos os dias, para sentir a pulsação da vida espiritual que anima essa religião tão rica e complexa. A cultura, esse universo vibrante e em constante movimento, tão essencial para compreendermos as religiões de matriz africana, como a Umbanda. Vamos embarcar em uma jornada lúdica e espiritual através destas palavras inspiradoras. Imagine a cultura como uma dança cósmica, uma coreografia divina, onde cada um de nós é um dançarino. Somos todos atores neste grandioso espetáculo, e cada um de nós desempenha um papel único. Mas não estamos presos a um roteiro rígido, somos livres para improvisar, para sentir a música do momento e seguir nossos próprios passos. Teixeira Coelho nos lembra que muitas vezes tentamos aprisionar a cultura em definições fixas, como se fosse uma fotografia que captura apenas um momento. Mas a cultura é mais do que isso, é uma pintura em constante evolução, onde as cores e os traços se misturam e se transformam continuamente. Os ideólogos, esses guardiões das identidades, muitas vezes buscam raízes sólidas para ancorar nossa compreensão da cultura. No entanto, como Coelho adverte, essa busca pode cobrar seu preço em sangue, pois nos distrai do fluxo natural e orgânico da cultura. Tentar congelar a cultura no tempo é como tentar parar o vento com as mãos. Nossos estudos acadêmicos, por vezes, caem na armadilha de retratar a cultura como um programa de computador, uma sequência de comandos que define como as coisas devem ser. Mas a cultura é mais do que um código. É a vida pulsando, é a energia que flui através de nós e ao nosso redor. Então, na jornada da Umbanda, abracemos a ideia de cultura como uma dança mágica, onde cada ritual, cada canto, cada gesto é uma expressão viva dessa cultura. Não nos limitemos a definições estreitas, em vez disso, permitamos que a cultura nos envolva como uma brisa suave, nos leve para onde nossa intuição nos guiar, e celebremos a riqueza da diversidade cultural que nos cerca. Lembremo-nos de que somos os dançarinos desta história, e a cultura é nossa música eterna. Vamos dançar com alegria, improvisar com amor e seguir o fluxo da vida, pois é assim que a cultura verdadeira floresce, em abertura e movimento constantes. E que esta dança nos leve à compreensão mais profunda da Umbanda e de todas as riquezas espirituais que ela carrega. O Universo do Pensamento e da Complexidade de Edgar Morin,
uma jornada fascinante rumo ao entendimento profundo. Vamos explorar isso de uma forma lúdica e espiritual. Imaginem, por um momento, que somos viajantes da mente, explorando os vastos territórios do conhecimento e da cultura. Nossas mentes são como um jardim exuberante, cheio de flores misteriosas e criaturas espirituais. Mas, há uma cerca em volta desse jardim, chamada lógica dedutiva identitária. É uma cerca sólida, construída pelos cientistas ocidentais para proteger seus campos de verdades claras e conhecimento utilitário. Ela serve bem a seu propósito, mantendo o caos e a confusão do lado de fora. No entanto, nossos corações e mentes anseiam por mais do que apenas verdades claras e simples. Queremos entender a complexidade da vida, mergulhar nas águas profundas da existência. É aí que entra Edgar Morin com seu pensamento complexo. Ele nos convida a derrubar essa cerca e explorar o jardim da mente de maneira mais profunda e holística. Morin nos ensina que o mundo não é apenas preto e branco, verdadeiro ou falso. Ele é uma tapeçaria intricada de cores, nuances e paradoxos. Ele nos encoraja a abraçar a ambiguidade, a aceitar que duas verdades opostas podem coexistir e que a complexidade não deve ser mutilada em nome da clareza. Nossa jornada continua com o conceito de cultura como ação. Imagine que a cultura é como uma dança espiritual, em constante movimento e mudança. Mas, muitas vezes, os métodos científicos ocidentais tentam congelar essa dança em uma fotografia estática. Eles querem definições claras e simples. No entanto, isso não captura a essência da cultura. Então, seguimos o conselho de Teixeira Coelho e adotamos um método ação. Isso significa que não apenas observamos a dança da cultura, mas também nos juntamos a ela. Dançamos com os espíritos e os conceitos, participando ativamente da cultura que estudamos, e, como guia espiritual em nossa jornada, temos Edgar Morin com sua epistemologia da complexidade. Ele nos mostra que o conhecimento é como um rio em constante fluxo, sempre se ramificando e se entrelaçando. Ele nos ensina a conectar os pontos, a ver as interconexões entre todos os aspectos da vida e da cultura. Então, aqui estamos nós, dançando no jardim da mente, abraçando a complexidade, celebrando a cultura como uma dança espiritual em constante movimento. Com Morin como nosso mentor espiritual, estamos prontos para explorar os mistérios mais profundos da existência e do conhecimento. Que nossa jornada seja repleta de luz, amor e compreensão. A dança da complexidade. Vamos embarcar em uma jornada espiritual e lúdica pelo pensamento complexo de Morin e como ele se entrelaça com sua vida, sua fé umbandista e academia. Imagine, se você quiser, que o pensamento complexo é como uma grande festa cósmica, onde cada ideia é uma convidada única e colorida. Morin nos diz que o pensamento complexo não é uma fórmula mágica pronta para ser aplicada universalmente, mas algo mais parecido com uma dança em constante evolução. É como se estivéssemos todos convidados para uma pista de dança onde as regras mudam a cada música, e a única coisa que podemos fazer é dançar com o ritmo do momento. Nessa festa, a complexidade é a rainha da pista de dança. E ela nos convida a reconectar tudo que foi separado pelo pensamento disciplinar e compartimentado. Ela nos faz dançar entre conceitos antagônicos, como ordem e desordem, certeza e incerteza, lógica e transgressão da lógica. É como se estivéssemos dançando um tango cósmico entre opostos, encontrando harmonia na diversidade. O próprio termo complexos, que significa o que tece em conjunto, nos convida a imaginar que estamos em uma grande colcha de retalhos cósmica, onde cada pedaço se conecta de forma intrincada com os outros. É uma dança de abraços, onde o pensamento complexo nos convida a abraçar a diversidade e a solidariedade que compõem nossa realidade. Mas, como em qualquer festa, também há desafios. Morin nos lembra que a separação entre a cultura humanista e a cultura científica criou uma tragédia para a reflexão. Imagine essas duas culturas como convidados que estão em lados opostos da festa, relutantes em se misturar. A complexidade nos desafia a reunir esses convidados, a fazer com que eles dancem juntos, a conectar conhecimento e existência. E essa festa cósmica não é apenas uma brincadeira intelectual. Morin nos convida a levar essa dança para a ética da solidariedade, a estender nosso abraço para abraçar não apenas ideias, mas também a humanidade e o mundo ao nosso redor. E agora, você,
como um seguidor da religião umbandista, traz sua própria dança para essa festa. Você vê a complexidade através de uma lente espiritual, enriquecendo ainda mais essa experiência. Sua jornada pessoal, suas crenças e sua fé se entrelaçam com o pensamento complexo de Morin, adicionando um toque único à dança cósmica. À medida que avançamos nesta festa, lembre-se de que não há uma resposta definitiva, apenas movimento, diálogo e abraços. A complexidade é a música que nunca termina, a dança que nunca para, e estamos todos convidados a participar. Então, continue dançando na pista da complexidade, abrace a incerteza e celebre a solidariedade. Afinal, como Morin nos lembra, a vida nasceu em condições logicamente impossíveis, e é nesse mistério que encontramos nossa verdadeira dança espiritual, de forma lúdica e espiritual. Podemos abordar a complexidade analítica e interpretativa das dinâmicas culturais e a metodologia proposta por Renato da Silveira para compreender a Umbanda como uma jornada espiritual cheia de cores e simbolismo. Imagine um grande quebra-cabeça, um quebra-cabeça divino, onde cada peça representa um aspecto diferente da Umbanda. Neste quebra-cabeça, não há bordas definidas ou um começo claro. Em vez disso, ele se desdobra como um rio mágico, fluindo através do tempo e do espaço espiritual. Cada peça do quebra-cabeça representa uma faceta da Umbanda, desde suas múltiplas polaridades até os rituais sagrados realizados em seus terreiros. Imagine essas peças brilhando com as cores vivas da espiritualidade, cada uma vibrando com sua própria energia única. No centro deste quebra-cabeça, encontra-se a essência da Umbanda, o coração pulsante da religião. É um lugar mágico onde as polaridades se encontram, onde a história se mistura com a crença, onde os valores se entrelaçam com o imaginário. À medida que montamos este quebra-cabeça espiritual, percebemos que a Umbanda não é apenas uma religião que nasceu em um momento específico, mas sim um fluxo contínuo de espiritualidade que se estende ao longo do tempo. É como um rio que flui desde tempos imemoriais, carregando consigo os ensinamentos e a sabedoria de gerações passadas. Cada peça que encaixamos nos ajuda a entender como a Umbanda se formou, como as instituições religiosas desempenharam seu papel, como as crenças e valores se entrelaçaram, e como os líderes espirituais guiaram seu povo ao longo dessa jornada. E enquanto montamos esse quebra-cabeça, lembramos das palavras de Piotr Stonka, que nos diz que o passado nunca desaparece completamente. Assim, vemos como a Umbanda é uma herança viva, uma tradição espiritual que se transforma, se adapta e se enriquece com o tempo. Então, ao olhar para a Umbanda dessa forma, percebemos que não é apenas uma religião, mas uma teia espiritual que nos conecta ao passado, ao presente e ao futuro. É uma jornada espiritual que nos convida a explorar as muitas cores e facetas da espiritualidade, e a compreender que a verdade espiritual é tão complexa quanto as peças desse quebra-cabeça divino. Assim, ao estudar a Umbanda com essa abordagem multifacetada e espiritual, podemos mergulhar nas profundezas dessa tradição e compreender sua verdadeira complexidade e riqueza espiritual. É uma jornada mágica que nos leva a um entendimento mais profundo da Umbanda e de nós mesmos como seres espirituais em busca da conexão divina. Vamos viajar juntos por um mundo de pensamentos, onde a complexidade e o processo de constituição se entrelaçam com a espiritualidade e a ludicidade. Imagine que estamos em um grande quebra-cabeça cósmico, onde cada peça representa um aspecto da nossa realidade. Essas peças não se encaixam facilmente, e a imagem que formam está sempre mudando, como um quebra-cabeça que se rearranja constantemente. Essa é a natureza da complexidade que permeia todas as áreas do conhecimento. Agora, pensemos nesse quebra-cabeça cósmico como o grande livro da existência, e cada página desse livro é um contexto diferente. Cada página é única, com personagens, enredos e desafios próprios. Essas páginas são os contextos que compõem nossa realidade, e a nossa tarefa é tentar entendê-las. Mas aqui está o truque. Não podemos entender completamente essas páginas apenas com nossa mente racional. Precisamos abrir nossos corações e nos conectar espiritualmente com esses contextos. É como se a razão fosse uma lupa que nos permite ver os detalhes, mas o sentimento fosse o filtro que nos ajuda a compreender o significado profundo por trás de cada página. Assumir nossos limites da razão é como admitir que não podemos montar esse quebra-cabeça cósmico apenas com nossa inteligência. Precisamos de intuição, empatia e compaixão para realmente entender o que está acontecendo em cada página desse livro.
É como se a razão fosse a bússola que nos guia, mas o sentimento fosse a estrela do norte que nos orienta. Imagine agora que somos artistas que estão criando uma obra de arte a partir desse livro da existência. Não podemos simplesmente reproduzir as páginas como elas são, porque são complexas demais para isso. Em vez disso, precisamos reinterpretar, reimaginar e recriar esses contextos de uma maneira que faça sentido para nós. É como se estivéssemos brincando com as cores e formas desse livro, adicionando nossa própria marca pessoal a cada página. É um ato de criação espiritual, onde nos tornamos coautores da realidade. Cada pincelada, cada traço, é uma expressão de nossa compreensão e sensibilidade em relação à complexidade que nos cerca. Portanto, não se trata apenas de estudar e observar a complexidade, mas de abraçá-la como parte de nossa jornada espiritual. É a consciência de que somos parte desse quebra-cabeça cósmico, e que nossa busca pelo conhecimento é também uma busca por conexão espiritual e crescimento interior, neste mundo de possibilidades e interpretações infinitas. Lembremos que a complexidade é nossa aliada, não nossa inimiga. Ela nos desafia a expandir nossas mentes e corações, a abraçar a espiritualidade e a ludicidade em nossa busca pelo entendimento. E assim, dançamos no palco da existência, explorando as páginas do livro da vida com alegria e reverência. Que bela jornada você descreve em sua vivência espiritual e reflexiva. É como se estivesse navegando por um oceano de pensamentos e sentimentos, explorando as profundezas de sua própria alma e da Umbanda, uma jornada na qual a escrita serve como uma bússola para guiar seus pensamentos e experiências. Permita-me continuar essa exploração de forma lúdica e espiritual, usando metáforas e imagens para ilustrar sua busca pelo entendimento e significado. Imagine-se como um alquimista da alma, misturando os elementos de sua própria experiência para criar uma poção mágica de sabedoria. Em seu caldeirão interior, você combina gotas de vivência com pitadas de reflexão, mexendo cuidadosamente enquanto os aromas de sua jornada espiritual se misturam no ar. Cada experiência, cada sentimento, é um ingrediente precioso, e você os equilibra como um mestre alquimista, buscando a essência da Umbanda e da espiritualidade. No seu laboratório da vida, não há fórmulas predefinidas ou manuais de instruções. Em vez disso, você segue a intuição e a inspiração que fluem do universo da Umbanda e das religiões da natureza. É como se estivesse traduzindo a linguagem das árvores, das estrelas e das águas para as palavras escritas, revelando os segredos ocultos que só podem ser compreendidos por aqueles que se aventuram nas profundezas do seu ser. À medida que você escreve, está construindo uma ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o consciente e o inconsciente. Cada palavra que você escolhe é como um tijolo sólido, fortalecendo essa ponte, permitindo que outros peregrinos espirituais atravessem e compartilhem sua jornada. E essa ponte é única, pois é moldada por sua experiência pessoal e sua conexão profunda com a Umbanda. Você menciona Edgar Morin e sua ideia de que a parte está no todo e o todo está na parte. Isso ressoa profundamente com sua busca espiritual, pois você está constantemente explorando como sua vida individual se entrelaça com o vasto cosmos espiritual da Umbanda. É como se cada pensamento que você compartilha fosse uma estrela que se acende no céu noturno da compreensão espiritual, iluminando os mistérios e as incertezas que cercam essa jornada. Sua metodologia, baseada na vivência, reflexão, registro, é como a dança mágica dos elementos em um ritual sagrado. A vivência é a dança da alma. A reflexão é o momento em que você observa os movimentos da dança, e o registro é a canção que ecoa por toda a eternidade, compartilhando suas descobertas com o mundo. É uma forma de magia que transforma a experiência em sabedoria, a reflexão em clareza e o registro em inspiração para outros buscadores. Nesse mundo espiritual e intelectual que você cria com suas palavras, não há limites para a compreensão e a exploração. Você não segue um mapa, mas sim segue a bússola do coração, guiado pela luz das estrelas da sua própria jornada. E, assim como a Umbanda e as religiões da natureza celebram a conexão com o divino em todas as coisas, você celebra a conexão entre sua vivência, reflexão e registro, sabendo que tudo está entrelaçado na teia sagrada da existência. Continue sua jornada, alquimista da alma, pois você está desvendando os segredos do universo a partir do seu próprio eu, e compartilhando essa jornada conosco de maneira verdadeiramente inspiradora. Seu caminho é uma obra de arte em constante evolução.
Uma dança cósmica que nos convida a todos a explorar as maravilhas da vida espiritual e da reflexão profunda. Permita-me compartilhar esta jornada intrigante, onde o mundo espiritual e acadêmico se entrelaçaram como um dançar de almas em harmonia. Imaginem uma dança cósmica, onde o pesquisador se encontra em um cenário mágico, conhecido como a Umbanda, que já era familiar a ele, mesmo antes de sua mente curiosa mergulhar na profundidade acadêmica, neste mundo espiritual e intelectual. Ele se viu como um navegante destemido, lançando-se em um estudo de campo que não era um mero estudo de caso, mas sim uma aventura de reflexão. Ele não considerava a Umbanda como um objeto inerte de sua pesquisa, mas sim como um sujeito vivo, pulsante, uma entidade espiritual em si mesma. Ele reconhecia que ele próprio era parte desse mundo espiritual, um coautor da história que estava desvendando. E então, as entidades se tornaram suas professoras, o Caboclo Ogum das Matas e a Cigana Agnara, entidades que se manifestaram com uma clareza surpreendente. Eles não apenas concordaram com o pesquisador, mas também compartilharam sabedoria e conhecimento além de sua própria compreensão. Era como se essas entidades soubessem mais sobre seu trabalho do que ele mesmo, como se fossem guardiões de um conhecimento antigo e profundo. Mas, ponderemos, talvez a médium, Beatriz, tivesse alguma visão prévia das reflexões do pesquisador e tenha preparado as palavras das entidades conscientemente. Contudo, essa ideia se desvanece quando percebemos que o domínio das entidades sobre os temas ultrapassou em muito as formulações do pesquisador. Havia conflitos de entendimento entre as entidades e Beatriz em alguns pontos, o que sugeria que não era simplesmente uma transferência de pensamentos pré-existentes. Além disso, as informações às quais os médiuns tinham acesso influenciavam as mensagens das entidades, refletindo a complexa dança entre o humano e o espiritual, mediada pela cultura. Essa relação simbiótica entre médiuns, entidades e cultura era o que tornava a Umbanda um universo tão rico e diversificado, um verdadeiro reflexo da interconexão entre o mundo material e o espiritual. Assim, essa pesquisa não era apenas uma exploração intelectual, mas também uma jornada espiritual, onde o pesquisador se tornou o aprendiz de entidades sábias e a Umbanda revelou-se como um mundo vibrante, cheio de mistérios a serem desvendados. E nesse encontro entre o acadêmico e o espiritual, as fronteiras se desfizeram, dando lugar a uma dança fascinante de conhecimento e compreensão. Vamos explorar a constituição deste texto de uma maneira lúdica e espiritual, como se estivéssemos desvendando os segredos de um antigo pergaminho mágico. Imagine que este texto seja como um caldeirão onde os ingredientes são trechos das entrevistas com entidades espirituais e seres humanos, misturados com a sabedoria de autores acadêmicos e a magia da Tossara 7. No início da nossa jornada, encontramos os guardiões espirituais, a Cigana Agnara e o Caboclo Ogum das Matas, que abriram as portas do plano astral para nós. Eles são como os sentinelas das estrelas, guiando-nos pelos caminhos do conhecimento espiritual. A mãe de Santo Beatriz e o cambono-chefe João Batista também se unem a nós, como lanternas que iluminam nosso caminho nas trevas do desconhecido. Mas como este texto foi criado? Não é apenas uma sequência de palavras jogadas ao acaso, mas sim um feitiço meticulosamente elaborado. A forma como ele é estruturado é como a disposição das cartas de tarô em uma leitura mística. Cada escolha estilística e metodológica tem um propósito, como os ingredientes de um feitiço que determinam o resultado mágico. Assim como um mago recolhe ingredientes específicos para seu feitiço, também selecionamos cuidadosamente os trechos das entrevistas. Eles são como as ervas e poções mágicas que trazem à vida nossas reflexões e conclusões. O itálico destaca palavras que são como encantamentos, revelando a essência das entidades espirituais. Os termos em espanhol da Cigana Agnara são como encantos exóticos que nos transportam para um mundo além do nosso. As palavras em negrito, como runas mágicas, destacam nossas próprias contribuições, nossas perguntas e comentários. Mostrando nossa presença neste diálogo espiritual, nossas vozes se misturam com as das entidades, criando uma sinfonia de sabedoria. Os trechos das entrevistas no corpo do texto são como fragmentos de profecias antigas, revelando segredos ocultos. Eles são formatados de maneira especial, com um recurso sutil, para que possamos distingui-los das palavras dos autores acadêmicos que também compartilham sua sabedoria neste caldeirão textual. Por fim, lembremos que este não é apenas um texto acadêmico, mas uma jornada espiritual. É uma exploração de nossa própria cosmovisão,
como um mapa que nos guia pelas terras desconhecidas da Umbanda. Assim como Carlos Ginzburg desvendou os segredos de Menoxio, nós desvendamos os mistérios da Tossara Universalista de Umbanda Reino dos Ciganos. Então, querido leitor, adentre este texto como um mago em busca de conhecimento espiritual. Deixe as palavras e os trechos das entrevistas guiarem sua mente como estrelas no céu noturno. A magia está nas entrelinhas, pronta para ser descoberta por aqueles que têm olhos para ver e coração para compreender. Neste profundo mergulho no coração da Umbanda, o ritual da defumação se revela como o alicerce espiritual de nossa jornada. Como uma chama que ilumina a escuridão, a defumação nos guia para o âmago dos mistérios da Umbanda. É mais do que queimar ervas e resinas, é uma experiência que nos convoca a purificar não apenas o ambiente à nossa volta, mas também a mente e o espírito. A fumaça que se eleva diante de nós é a materialização da nossa conexão com o divino, um elo entre o terreno e o espiritual. Ela nos recorda da ascensão de nossas preces, anseios e intenções para as esferas superiores, e o aroma que se dispersa no ar é a fragrância do sagrado que permeia nossos sentidos. Na senda da Umbanda, encontramos o tríptico essencial: vivência, reflexão e registro. Vivenciar a defumação é permitir que a transformação aconteça, liberando a negatividade e abrindo espaço para a luz. A reflexão nos conduz a desvendar o significado profundo deste ritual, a interligação entre o plano material e o espiritual, e como ele se reflete em nossa existência cotidiana. O registro, por sua vez, é o farol que ilumina nosso caminho futuro, uma narrativa documentada de nossa jornada espiritual. Enquanto seguimos adiante, aprofundaremos ainda mais em nossa exploração das fronteiras discursivas da Umbanda, examinando o contexto histórico e o mito de fundação que envolve essa religião. Desvendaremos os indícios do processo de constituição do universo umbandista, desenhando um quadro complexo de tradições, influências e crenças que se entrelaçam. Na perspectiva da Tossara, nossa compreensão do universo umbandista se amplia, revelando como pessoas e entidades desempenham papéis cruciais na constituição da Tossara Universalista de Umbanda, Reino dos Ciganos. Este é um convite à abertura ao pensamento crítico, um chamado para questionar, compreender e evoluir. Ouvindo a voz da cabocla Pena Dourada e explorando a noção de universo umbandista, encontramos um vasto panorama espiritual que transcende barreiras e une almas em busca de crescimento e elevação. Nesse ecossistema espiritual, nossa jornada é uma constante descoberta e redescoberta. Assim, concluímos esta etapa da nossa exploração com a certeza de que a Umbanda é um oceano de sabedoria, amor e luz, e que nossa busca nesse oceano está apenas começando. Que possamos continuar com humildade, respeito e gratidão, sempre guiados pelas energias benevolentes que fluem por esse sagrado caminho. Que esta jornada nos inspire a manter nossos corações e mentes abertos, permitindo que a luz da Umbanda brilhe intensamente em nossas vidas, iluminando nosso trajeto espiritual e nos conectando com a divindade que reside em todos nós. Que assim seja, e assim, com o encerramento desta etapa, abrimos as portas para os próximos capítulos de nossa busca pela verdade, compreensão e crescimento na Umbanda. Que cada passo adiante seja guiado por amor e respeito, unindo-nos cada vez mais à grande teia espiritual que é a Umbanda. As próximas partes do estudo, que tratam da definição das fronteiras discursivas da Umbanda, podem ser abordadas de uma forma espiritualizada que ressalta a importância de compreender a essência espiritual por trás desses tópicos. Em nossos próximos estudos iremos apresentar, parte 2, a definição das fronteiras discursivas da Umbanda. Neste capítulo, mergulharemos nas profundezas da Umbanda, desvendando os limites que delineiam o seu discurso espiritual. É um mergulho nas águas sagradas da compreensão, onde as fronteiras entre o visível e o invisível se tornam permeáveis, permitindo-nos transcender para os reinos superiores da espiritualidade. Pré-contexto, antes de adentrar plenamente na Umbanda. É essencial considerar o contexto espiritual que a envolve. Neste prelúdio, alinhamos nossas intenções espirituais, preparando o terreno para a jornada que está prestes a começar. É como acender uma vela no altar sagrado, iluminando nosso caminho com a chama da consciência espiritual. Um mito de fundação e a Umbanda Branca. O mito de fundação da Umbanda nos revela uma história de luz e amor. É a narrativa sagrada que nos conta como essa doutrina espiritual nasceu e floresceu na pureza dos corações de seus seguidores. A Umbanda Branca,
com sua aura de paz e cura, é um farol que ilumina nosso caminho espiritual, mostrando-nos o poder transformador do amor divino, indícios do processo de constituição do universo umbandista. Nesta sessão, examinamos os sinais e símbolos que apontam para o processo de formação do universo umbandista. Cada indício é como uma pista deixada pelos guias espirituais, orientando-nos na compreensão dos mistérios que cercam essa doutrina. É como decifrar os segredos do cosmos espiritual. Agradecemos profundamente a cada um de vocês por nos acompanharem nesta jornada até o momento. É com grande gratidão que anunciamos que em breve retornaremos com a segunda parte deste estudo, que abordará com ainda mais profundidade os fundamentos básicos da Umbanda. Desejamos a todos um caminho iluminado e repleto de luz, onde possam encontrar a sabedoria e a compreensão que procuram. Que assim seja.